Então, boa tarde, Dr. Francisco Maduro Dias. Quero desde já agradecer a sua disponibilidade para com o nosso convite para participar na nossa primeira rubrica mensal do Altamente, aqui do nosso programa. Só para enquadrar um bocadinho, o nosso programa é um programa de promoção da saúde e de prevenção de comportamentos de risco aqui na nossa região, e esta rubrica tem como objetivo falarmos e discutirmos com especialistas ou conhecedores das temáticas mensais que estamos a iniciar agora nas nossas redes sociais. Este mês de maio, que é marcado pelas touradas à corda aqui na ilha, e também pelas festividades do Divino Espírito Santo e dos Bordos, decidimos então falar consigo, porque achamos que poderia ser a pessoa ideal. O culto, vamos lá ver, o culto ao Divino Espírito Santo é uma coisa que aqui nos Açores começou com os povoadores. Havia coroações de Espírito Santo a bordo dos navios. Se por acaso eles estavam a bordo no domingo de Pentecostes, arranjavam, há relatos disso. Uma criança, foram buscar um grumete, um daqueles menininhos pequenininhos que andava a subir aos mastros, coroaram esse menino para, como se fosse o imperador, com uma coroa e tudo, e fizeram uma festa, a bordo. Portanto, quando se chegou cá, o Espírito Santo já vinha. O Espírito Santo veio com as pessoas da mesma maneira que vinha o fazer pão. Fazia parte do que era dado fazer na altura do domingo de Pentecostes. Era o culto do Espírito Santo, chegou cá nessa altura. Eu acho muito bonito o culto do Espírito Santo porque é Deus, mas para quando a gente fala das pessoas não terem muita formação intelectual, explicar o que é um Deus que está em toda a parte e que não está em lado nenhum ao mesmo tempo. Explicar um Deus imaterial. As pessoas têm a tendência a olhar para o Santo António, para o São João, para o São Pedro, a uma imagenzinha ali. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é um Espírito que está na casa de cada um quando aquela coroa está. Está presente. Mas é assim uma espécie de uma energia que chega ali e está enquanto a coroa está. Ora, ter essa ideia de uma energia que existe por aí, que se concentra por causa daquela coroa, mas que não é a coroa, ou seja, perceber, ou ter um técnico, é a imaterialidade da coisa. É impressionante numa população que se calhar tinha uma noção muito mais adequada do que é a ideia de Deus do que propriamente é o santo A, ou o santo B, ou o santo C. Tanto que as pessoas dizem o império tanto é a casa como é eu agora vim de Faial, e eles dizem armar o império. Eles armam o império. Arranjam uma casinha de madeira, põem a coroa, põem tudo enfeitado e fazem a festa em nome do Império do Espírito Santo. Acabou, arrumam aquilo tudo e é para o domingo seguinte para outro lugar qualquer. Isso é muito bonito porque é muito imaterial e ao mesmo tempo é muito profundo. E as pessoas é natural, quer dizer, porque o Espírito Santo é vulgar a resposta, não vou dizer novidade nenhuma. Eu nem sequer sei o nome. A Igreja Católica tem um protetor para as dores de dentes, tem um protetor para as dores de cabeça, tem um protetor para quase tudo. Sim. Santa Luzia para os olhos, tem. E houve uma vez alguém que perguntou, foi num congresso, com tantos abalos de terra e tantos terremotos, por que é que vocês não têm aqui? E há 2 ou 3 santos que são tidos na Suécia, são tidos noutros lugares da Europa como padroeiros, enfim, protetores. E uma das pessoas que estava na assistência diz, bom, se a gente pode ir a Deus, para que é que vai aos santos? É que vocês têm histórias fabulosas, que pode ser do acaso, pode ser milagre, para cada um que interprete como quiser. Por exemplo, uma bezerrinha em São Jorge, na Urzelina, que estava guardada para o Espírito Santo. Há uma erupção, a lava vem,
e desviou de um lado e do outro, e o palheiro onde a bezerrinha estava guardada não foi minimamente afetado. Noutros lugares puseram as varas dos mordomos e a lava desviou-se. São coisas que vão sendo passadas de geração em geração, ficam tradicionais. E vão fazendo com que, de facto, se há alguma coisa... eu, por mim, eu acredito no Espírito Santo, mas uma das coisas que, para mim, eu sinto mais interessante é a noção de que o Espírito Santo dá força, mas exige que tu faças a tua parte. Não é... estás paradinha e Deus protege. Não. Tu pedes força para teres força suficiente para fazer. Mas a ação é tua, não é de Deus. Melhor dizendo, é Deus que age em ti que faz com que tu funciones. Mas ficares à espera e parada, não. Isso tudo faz com que as pessoas gostem da festa e depois tem outra coisa que eu estava a esquecer, que é a alegria. Eu acho muito interessante a gente ter aqui uma orientação religiosa muito da alegria e muito do estar em grupo. Se a pessoa tem problemas, isso é muito franciscano. Se a pessoa tem problemas, é um bocado como o São Francisco dizia, onde houver tristeza, que eu seja a alegria, onde houver solidão, que eu seja a companhia, etc. No fim de contas, quando a pessoa sente problemas na sua família, faz uma promessa ao Espírito Santo e promete o quê? Juntar toda a gente na sua casa, partilhar carne, por exemplo, o Ofni. Há certos lugares onde se faz a promessa em cera. Sim, queima-se a cera, queimou. O que é que a gente faz? Um bebê, uma criança, uma garganta de açúcar. É como se a gente transformasse a dor e o medo e o receio em doce. Do equilíbrio, da prevenção. Eu acho que nós temos rigorosamente uma festa que consegue reequilibrar a vida em ilhas com muita qualidade. Porque a nossa, às vezes, diz-se solitário numa ilha. Sim, por mim eu nunca me senti fechado, mas tudo bem. Mas a pessoa está numa ilha e tem a festa. A pessoa pode dizer que está sozinha, mas tem Deus com ela. A pessoa pode dizer que sofreu problemas, mas quando se resolve, chama toda a gente para partilhar a alegria que tem. Portanto, aquela velha questão do equilíbrio, do reequilibrar a vida e o cotidiano, que é uma coisa que vem da Idade Média, é muito interessante, porque nós temos isso vivo. Porquê que aquela gente... Porque às vezes as pessoas destroem-se. Porquê que as pessoas se destroem? Isso é uma coisa que me assusta. Mas rigorosamente elas estão... a gente falava nisso há bocadinho aí, que é a consequência. É um dia a dia de estouro, um dia a dia de desgaste, de esforço, e a pessoa tem que relaxar. E em vez dela relaxar, relaxando, relaxa como? Atuando quimicamente. Nós estamos treinados nisso. Tu não dormes, em vez de perceberes porque é que não dormes, enfias uma pílula. Tu não comes, em vez de não enfias outra pílula. Quer dizer, estás, não sei mais que enfias um café para acordar. Nós estamos à base da martelada. E evidentemente enfiamos um martelo. Agora, como é que a gente desmonta a martelada? Porque não sei, eu tenho muito receio quando a gente diz que a gente não acaba. A pessoa simplesmente, em vez de beber, vai fazer uma asneira ali ao lado. Agora, para acabar, e para responder à pergunta, não é na festa tradicional, é nesses ambientes atuais que não são em si são maus porque foram criados para esse consumo e não para a diversão. Eu dançava quando era novo, mas as festas a quando é que eram? Era às 5, 6 da tarde, nas esplanadas dos clubes de futebol, com luzes à noite, com um barzinho para a gente comer, a gente comia, depois vinha dançar outra vez, ficava lá até às 10, 11 da noite. Hoje em dia é moda sair para a noite, à meia-noite.
E já gozaram comigo e eu ri-me. Uma vez estava a falar com os alunos meus e perguntei: vocês já viram o sol nascer? Tanta vez, professor! Porque quando a gente está a vir para casa, poça. Mas portanto, eu estou convencido que há uma forma de resolver, mas que tinha que ser sobretudo indo pelo gourmet, pela qualidade, pelo sabor, pelo enriquecimento da experiência. E, por exemplo, o álcool, embora me digam, eu quando bebo álcool é para esquecer. Então aí a gente tem que ver o que é que a pessoa quer esquecer. Sim, qual é o problema? Porque quando eu lhes começo a falar que eles estragam a boca, e portanto a diferença entre um vinho mal vazia e um vinho de Porto, e um vinho da Madeira e um vinho verdelho velho, etc, 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 eles precisam ter gosto. Eles vão ficar mais pobres. A gente tem que explicar a eles que eles têm que ter gosto. Sempre prevenindo os excessos também, porque eu acho que aqui o que falta muito é a literacia, que era o que o doutor estava a falar um bocadinho. Eu diria que não é prevenir o excesso, é ter como resultado prevenir o excesso porque nós organizamos a experiência. Não sei se estás a perceber o que quer dizer. Mais ou menos. Vamos provar um vinho verdadeiro velho. Vamos provar carne assada como deve ser. Não é montes de carne. É a carne certa, porque no fim de contas o gourmet o que faz é isso. Eu estou sempre a usar esta palavra. Quer dizer, porque se a gente disser em vez do não, se a gente disser vamos, e agora vê, quando tu enfias 3 copos de vinho, o vinho já está a saber a água, tu já perdeste o sabor. Portanto, não vale a pena eu estar a arranjar-te uma coisa saborosa que eu tenho ali, porque já não tem sabor para ela, só se for para a semana. Portanto, no fim de contas, nem é falar do prevenir, é melhorar a experiência e enquadrá-la de tal maneira que ela fique uma experiência agradável. E a pessoa, quando fizer a asneira, aquela não é a experiência agradável. Os portugueses têm a tradição de comer como os franceses e como os italianos. Os portugueses têm a tradição de comer o vinho na refeição. Quando eu digo comer e não beber, é porque é um golzinho porque eu meti arroz de carne, é um golinho porque eu estou a comer atum, porque é um golinho porque eu estou a comer coisas. Portanto, é uma mistura de líquido com determinados sabores, com determinadas características. Há aí 2 coisas que eu vou dizer. Uma delas é... eu estou ligado à confraria do Verdelho dos Biscoitos, portanto tenho que defender a minha dama. Sim. Mas não é uma defesa, é simplesmente... Uma coisa é álcool, outra coisa é o vinho. Eu sou claramente defensor disso. E fiquei aterrorizado no dia em que me disseram que, por exemplo, em certas boates, o shot é curvo na base para obrigar a pessoa a beber tudo de uma vez só. Aí, se fosse eu, era a tiro. Mas o vinho também, supostamente, o copo é alto, que é para o vinho não aquecer, não é? O copo é alto para a gente segurar no pé para e não saborear. Está bem, mas a questão toda está aí. Sim. É porque o vinho é para ser... Nós hoje em dia, eu diria que se calhar a questão, nem me gostei da pergunta, a questão é que não há vinho, é tudo. Quer dizer, porque... Fiquei sem palavras. É um pouco como a questão da cozinha gourmet. Nós tínhamos que ser gourmet com o vinho. Eu tenho pessoas que conheço, olha um dos meus filhos, por exemplo, só bebe vinho aqui quando vem ao domingo aqui a casa. E ele diz, eu prefiro, ao fim de semana, beber algum vinho que tem algum sabor e alguma qualidade, do que andar a empanturrar-me. Obrigada. Não, foi um prazer. Igualmente. Obrigada.